Seguindo agora para ossos do antebraço, a una caudalmente e o rádio cranialmente, onde ambos se articulam dessa forma, né? Um aspecto rotacional de supinação e pronação. Então esses movimentos de rotação do rádio com relação à una vão ser descritos agora. As particularidades dos ossos, nesse caso do antebraço, principalmente na região proximal, tem um aspecto justamente ósseo. Então, esse aspecto de projeção acaba dando funções articulares e aplicações clínicas e cirúrgicas. Diferente dos outros ossos que a gente descrevia mais as tuberosidades, origens e inserções, aqui no caso o próprio formato ósseo gera alguns raciocínios clínicos e cirúrgicos. Um deles é esse de importância na displasia do cotovelo, onde existe uma instabilidade ou um desencaixe com relação ao húmero. Então é interessante entender que a una, né, ela possui 3 pontos projetados que vão servir de articulação para o rádio, aqui, né, serve como uma coroa para a cabeça do rádio, e aqui para fixação ou estabilização, ou mesmo trava no húmero. Então esses 3 pontos, esses 3 processos têm nome próprio e têm aplicação clínica imediata. O primeiro deles, e mais projetado, já foi descrito quando foi dito sobre a fossa do olecranon, é o processo ancônio. Ele tem um centro de ossificação diferente, né? Então ele tem um tempo para se fixar junto ao olecranon. Então qualquer falha nesse período pode gerar um destaque nessa região e uma instabilidade na fixação com o húmero. Esses outros processos, como foi dito, eles servem de coroa para a cabeça do rádio. Então, como faz esse movimento de... aqui eu vou mostrar em mais detalhes. Repare, então, esse movimento gera a coroa do rádio. Então, esses 2 processos são os processos coronoides, forma de coroa. Então, existe o coronoide medial e o lateral, onde o medial ele é muito maior e o lateral é bem restrito e bem menor. Por ser maior, o processo coronoide medial ele fica mais sujeito a lesões e acaba tendo uma patologia muito comum, em alguns casos, dependendo da raça, que é a fragmentação do processo coronoide. Então, tem várias causas, mas a questão de descrição é que esse processo se destaca e acaba entrando dentro da articulação nos movimentos de flexão e extensão do cotovelo. Então, olhando aqui no aspecto funcional, vamos pegar o húmero e fazer a análise. Ele entra, né, com a sua fossa do olecranon travando e aproveita aqui para fazer esse movimento de flexão e extensão. Reparem medialmente, quando faz a flexão, se o coronoide tivesse fragmentado, ele entraria dentro, no espaço troclear aqui, esse espaço, e acabaria gerando uma dor na flexão. Quando a dor é na extensão, o processo que estaria alterado é o processo ancônio, que é esse aqui. Então, na flexão, os sinais são relativos ao coronoide e na extensão, os sinais são relativos ao ancônio. Esses são 2 aspectos, né, 2 patologias, a não união do ancônio e a fragmentação do coronoide, que geram quadros de displasia do cotovelo. Outro aspecto de displasia, que vai ser comentado a seguir, é a união precoce do disco epifisário em rádio ou una, que acaba gerando um arqueamento, né, de um ou de outro, gerando uma instabilidade no cotovelo ou um afastamento do húmero, gerando também quadros de displasia. Então essa seria a terceira causa comum de displasia do cotovelo. Na região de encaixe com a tróclea, como o nome diz, né, se a gente analisar o encontro, gera uma incisura. Então, a tróclea do húmero gera uma incisura troclear na una. Então, nas análises radiográficas, quando a gente vê essa incisura troclear distante da tróclea, já é um quadro de grau mesmo baixo de displasia. Então, pela relação da incisura com a tróclea, se mede esse tipo de aspecto na radiografia. Aqui, numa análise conjunta, a gente consegue ver o rádio e a una no aspecto lateral e aqui invertendo no aspecto medial.
No aspecto medial tem uma certa importância porque a gente tem dois pontos aqui de inserção do músculo, no caso, o músculo supinador, que é um músculo que tem passagem lateral, ele se insere aqui medialmente para poder fazer a supinação do antebraço. E aqui internamente a gente tem nesses dois pontos, tanto no rádio quanto na una, as inserções do músculo bíceps braquial. Então aqui no rádio e aqui na una, os pontos de inserção do músculo bíceps que vem lá do tubérculo supraglenoide, passando pelo braço e se inserindo no antebraço. Então esse aspecto medial tem essa importância. Nas regiões de projeção, a gente tem os equivalentes a epicôndilos. Então, partem dos epicôndilos do húmero, os ligamentos colaterais, e eles se inserem medialmente aqui, junto ao coronoide, e lateralmente aqui, aí já não junto ao coronoide, sim junto à cabeça, na tuberosidade lateral aqui do rádio. Na sequência, distalmente, né, se a gente pegar no terço médio, a gente tem pontos de origem e inserção dos músculos tanto o pronador quadrado quanto o pronador redondo, fazendo esse outro movimento inverso, então a supinação puxando nesse sentido e a pronação nesse sentido, fazendo esse movimento de rotação junto aos coronoides. Na região distal, a gente encontra sulcos de passagem muscular, mas no aspecto distal a gente tem o processo estiloide da una, que fica lateralmente, junto de um sulco de passagem para o músculo extensor longo do dedo 1, que passa aqui, que é conhecido em outros animais como o oblíquo do carpo. Depois tem a sequência de passagem do extensor lateral dos dedos, né, digital lateral, extensor carpo radial, digital comum, e todos eles passando em sulcos na extremidade ou na vista cranial do rádio. Então o rádio fica deslocado medialmente e a una deslocada lateralmente para depois compor a articulação radiocárpica e com os ossos do carpo equivalentes. Então, carpo unar junto do processo estiloide, carpo radial ou intermédio radial junto ao rádio nessa região articular que a gente também pode chamar de tróclea radial, que é essa superfície articular que a gente vê aqui em mais detalhes. Então essas são as particularidades específicas e ósseas de rádio e una.